pessoal, eu sou Joelma de Oliveira e está começando mais um episódio do podcast O Ator Nordestino, uma página e podcast que traz um povo nordestino que faz a diferença no mundo artístico, seja no teatro, na TV, no cinema, na frente, por trás das câmeras, nos palcos ou nos bastidores. Então tu já sabe, né, que tu é da casa, tu pega o teu tamborete, tu senta aqui com a gente que vem um papo muito legal. E é isso, né? Porque antes tinha o Severina, a gente mudou de cenário, vocês devem estar vendo. Apoia-se. Mas tem um apoia-se, vocês podem apoiar o nosso projeto. Lá no nosso Instagram, na bio, tem um link para vocês entrarem e apoiar esse projeto e tem benefícios. É isso, acho que estava acostumado a falar Severina, mas vai lá no Severina, que foi o nosso parceirão por um bom tempo, todo esse tempo. Vai lá, conhece, tá? Beijo, Severino. Obrigada por tudo. Vocês estão vendo que a gente mudou, cenário novo. E é isso, gente. Então, bora lá. Nosso convidado de hoje, vou pegar aqui minha cola. Nosso convidado de hoje, ele é ator, ele é professor, ele é diretor teatral, nascido em Piancó. E que delícia falar esse nome. Meu Deus, é muito gostoso. Piancó, do Alto do Sertão paraibano. E o que mais, menino? É isso, o nosso convidado. Ele é filho de músico e de uma comerciante. Nosso convidado de hoje é o queridíssimo Luiz França. Seja muito bem-vindo. Obrigado por essa apresentação tão linda. Tu gostou? Gostei. Menina, eu tô travada, 2 meses a gente gravar. E aí, né, é um caos. Imagina se não tivesse, fez também. Foi improvisado, gente, você viu, foi improvisado. Mas seja muito bem-vindo, faz muito tempo que eu queria conversar contigo, a gente tem muito papo aqui, fica à vontade. E aqui a gente começa, tem um roteiro só de apresentação, mas basicamente a gente começa sendo muito curioso. Que eu quero saber da tua infância, coisas que nem eu sei. Eu conheço o Luiz já há um tempinho, mas eu não sei de nada disso. Você vai me contar hoje a sua infância, como que foi, morou com seus pais, tem irmãos, como que começou essa sementinha da arte, de onde que veio isso, lá de Piancó. Gente, que nome gostoso, viu? Sim. É muito gostoso falar Piancó. Daniel fala... Piancó. Aí acertou. Menina, é gostoso a Piancó. É legal, soa Tem bem. gente que erra, soa fala bem. Pianco. Piancó. É. Mas o Coloca gostoso é acento. falar o có, Piancó. Piancó. Assim, eu amo a minha cidade, mas Chapadinha, desce, sabe? Piancó. Coisa gostosa. Mas me diga, de onde que você veio? Eu já falei de onde você veio. Como é que foi a infância? Antes de mais nada, eu queria agradecer esse convite. Eu fico muito honrado de estar aqui no seu podcast, que é um espaço, atores, atrizes do Nordeste, tem tanta cultura, história aqui para contar. Então, parabéns, Joelma, parabéns, Daniel. Obrigado, me sinto honrado de estar aqui no seu podcast. É uma honra, de verdade. Piancó, já que a gente já começou com Piancó, é o nome Tupi-Guarani. Era de um indígena que tinha um poder na região e significa terror e pavor. Mas terror e pavor! Piancó! Mas porque tinha muito respeito. Então, existe uma ancestralidade indígena nesse nome Piancó, que eu me orgulho muito, que é do Alto Sertão paraibano, no meio do estado da Paraíba. E Piancó era tão forte, assim, a predominância da cidade quando ela surgiu, que toda a região se chamava Vale do Piancó. E aí depois foi perdendo um pouco disso. E por isso que Elba Ramalho, que é de uma cidade próxima... Jura? Que é Conceição, fala Conceição de Piancó, porque as cidades pertenciam a Piancó. Nossa! Piancó, várias cidades. Pois é a região do Vale do Piancó. Mas é interessante isso porque muitas cidades, os estados do Nordeste têm origem indígena, os nomes... E as cidades também. Chapadinha não é diferente também. Era um povoado indígena que chegou lá. E em sua maioria as mulheres e negras. Por isso que o nome da minha cidade primeiro foi Chapada das Mulatas. Caramba! E aí depois virou Chapadinha por conta do solo. Mas também tem origem, que eu não vou lembrar agora também, né? Eu não estou tão preparada quanto você para lembrar do significado da Chapadinha. E a infância? Tu tem irmãos? Eu tenho um irmão mais novo, 7 anos mais novo do que eu. E a minha infância foi gostosa. Como você falou, eu sou filho de um músico, então a minha infância foi cercada
do universo também da arte. Meu pai, além de ser... Meu pai, eu acho que ele é um artista. Eu vou falar primeiro do meu pai, eu acho que logo depois, bem depois eu falo da minha mãe, porque eu acho que vai coincidir com o que a gente está falando. O meu pai, ele é um artista nordestino sertanejo, como a gente possa imaginar. O meu pai, ele é músico, ele é maestro, então ele tem uma banda filarmônica que toca pra tudo na cidade. Tem essa banda que meu pai toca, procissão da igreja, velório. Meu pai tocou nos velórios da cidade quase que inteira. Ele tem uma banda de frevo também, no carnaval. Então eu cresci... Dança. Ai, meu Deus! Eu quero aqui uma amostra hoje. Então eu cresci escutando frevo na minha casa. Meu pai, ele é um contador de piada. Então, que a gente fala de stand-up aqui no Rio, meu pai faz isso todos os dias, basicamente. Meu pai é boêmio. Então ele para, o pessoal fala, Nego Lula, chama de Lula. Nego Lula, vem aqui contar uma piada. O nome dele é Lula? Luiz. É o mesmo nome, meu mesmo nome. Aposto que tu tem Júnior. Tem o Júnior no final. E aí a pessoa vem aqui, Nego Lula, contar uma piada. E meu pai vai lá e conta a piada. Meu pai, ele compõe, ele faz repente. Meu pai, ele é um que típico... coisa linda! Ele ainda faz? Faz tudo isso. E agora tá com uma banda de pagode que ele inventou aos 72 anos. Tem que criar conteúdo com ele, Luiz. Sim, você falou de repente. Pelo amor de Deus, faz aí uma cena com ele. Agora vamos cobrar na rede social do Luiz. Pois é. Eu sei que ele vai viajar. Agora. Inclusive, agora você está assistindo aqui esse episódio, você está em Piancó. Piancó, Paraíba, com a minha família. Beijo, família do Luiz. Pai, mãe. Qual é o nome do seu pai? Luiz. Nego Lula. Luiz, e tem o Júnior, o seu é igual. Uhum. E a sua mãe? É Antônia, que se chama Hilda, o apelido. Hilda, tudo a ver com a Antônia, né? Tudo a ver. É igual a minha avó, que é Zumira, e a gente chama ela de Bia. Olha. Bia. Nada a ver também, né? Mãe Bia. Aí os netos chamam de Babia. Então, um beijo, Hilda. E o seu irmão? Everton. Beijo. Everton, eles estão todos lá? Não, meu irmão mora em São Paulo. Vai agora também, mas na época do podcast ele vai estar em São Paulo já. Eles vão se encontrar agora. No período junino, sim. Julino. Passar por Augustino, Campina Grande. Que chique. Maior São João do mundo! Olha, polêmica. Vou fazer um corte disso aí. Vai ter treta na internet. Em Caruaru, de repente. Que chique, viu? Ai, que delícia, gente. O mais próximo que eu cheguei foi colocar uma roupa assim colorida. Mas você é o espírito dessas festas. Tudo bem. E aí, a infância? Tu brincava muito na rua? Brinquei foi muito. Livre? Fui uma criança muito livre. Eu acho que meus pais... Assim, minha mãe é uma mulher que trabalhava muito. Eu conheço a minha mãe, quando eu penso, é uma mulher que trabalhava em 3 empregos. Na hora do almoço, minha mãe tinha outro emprego. E na hora à noite, que é a hora que trata com a gente, minha mãe também estava trabalhando. Então sempre teve essa mãe trabalhadora, comerciante. Esse meu pai, que era totalmente o avesso, né? Diferente, músico, artista. E eu cresci no meio de tudo isso. Então foi muito mágica assim, a minha infância, porque eu tive a liberdade que hoje as crianças talvez não tenham tanto, né? De poder correr na rua, de brincar, se sujar. Então isso foi muito legal assim, na minha infância. E aí esse contato com a arte, ele foi, assim, estava muito próximo de mim. Existia uma expectativa que eu fosse músico, mas eu nunca quis ser. Que isso? A sua família queria que você fosse Meu músico? pai, né? E a sociedade, a cidade piancoense. Claro, porque ele era estrela, Sim. tocava em tudo. E o pessoal tinha uma expectativa, ia virar músico também, Nego Lula? Mas não virei músico. E a tua mãe, o que ela achava disso? A minha mãe, ela não é uma mulher da arte, assim, que gosta, que aprecia muita arte, mas ela sempre é muito assim, apoiadora em tudo. Ah, que lindo. Ela é muito... Poxa, criaram um artista. Sim. Já esperavam isso, então eu imagino que não tenha sido um susto, né, pra eles quando você falou o que queria. Como é que foi esse caminho? Porque aí tu já tem as raízes artísticas dentro de casa. Sim. Tu já tem teu pai, que é músico. E como que foi, então, tu foi entendendo que queria isso, mas não ser músico? Que caminho foi esse? Meu pai, ele pertencia a um grupo da igreja que cantava na igreja. E esse grupo também tinha algumas manifestações artísticas voltadas para as danças populares. Então, reizado. E eu comecei a participar criança, eu era a única criança que participava. Então, eu já me sentia muito à vontade no público. Isso era um lugar de muito aconchego. Na minha escola também era uma escola que tinha muita arte.
A gente tinha gincana, então na gincana eu fazia sempre a ceninha sketch de teatro, fazia as danças e sempre com protagonismo porque as crianças eram mais tímidas para esse tipo de atividade. Eu sou uma criança e um adulto tímido. É isso que eu já ia te denunciar aqui. Eu falei, que isso, Luiz? Tá falando das crianças tímidas e tu, né? Mas eu acho que na arte é um lugar que eu tenho muita proteção. Eu não tenho vergonha quando eu tô sendo artista. Sim. E aí eu cresci nesse movimento da dança, né? Muito forte, assim, dentro de mim. Mas também existia um lugar também de repressão. Eu lembro que eu podia fazer a dança nesse contexto com meu pai. Mas eu lembro que teve um primeiro movimento de ter um balé na minha cidade. Um professor que veio de fora. E aí minha mãe também ainda falou que não deixava eu fazer, porque era coisa de menina e tudo mais. E foi assim, fui privado nesse momento, mas ao mesmo tempo com muita liberdade de exercer as minhas habilidades, assim, em outros campos. E foi assim na minha infância, com essa vontade. Eu lembro que teve uma vez que eu estava vendo televisão, e aí tava passando, acho que eram umas crianças fazendo novela, e eu falei, mãe, quero fazer o que eles estão fazendo. E minha mãe falou, meu filho, isso é coisa de gente rica, filho de artista. E aí nasceu meu taurino, que eu sou teimoso. Quando alguém me fala não, eu falo, vou fazer. É uma parada que eu tenho comigo, assim, sabe? Eu sou uma pessoa muito teimosa. Eu luto pelos meus ideais e pela vida que eu acredito. Então eu sempre me vi artista. Não sabia como eu ia trabalhar com arte, porque o teatro não era próximo. Não existe teatro na minha cidade. Era o seu pai, uma referência artística, ainda assim era distante, né? Essa coisa da TV, do filme, a gente admira, mas não sabe o que é aquilo. Como que chega ali e não tem resposta. Sim, total. Ninguém sabe. Total. E é muito distante, porque a minha família é uma família humilde, assim. Os meus avós, da parte do meu pai, a minha avó era lavadeira. Da parte da minha mãe eram agricultores. Então como é que você pensa num futuro diferente de tudo isso, assim, sabe? Para uma criança que teve uma certa precariedade na nossa infância, assim. Não de passar fome, mas de ter contenções. Então é difícil também. Essa mãe, ela queria que eu me formasse e tivesse um emprego que me desse dinheiro. Que e ela fez de tudo, assim. Eu estudei em escolas particulares porque a minha mãe fazia isso. Ela tinha 3 empregos para que eu pudesse ter uma educação bacana. E eu sempre tive. E eu sempre sou muito grato a todo esse esforço que ela teve, né? E aí eu resolvi... meus tios moram no Ceará, em Juazeiro do Norte, terra de meu padrinho Padre Cícero, Romão Batista. E com 12 para 13 anos eu resolvi insistir para ir morar com os meus tios, porque eu queria uma cidade maior. E quando eu fui para essa cidade, no meu colégio, era um colégio que valorizava muito a arte, eu lembro que a professora do teatro passou por a gente na turma e falou, olha, hoje vai ter cursos de teatro, quem quiser fazer, é um curso extracurricular, quem quiser fazer vai hoje à tarde que a gente vai estar lá. E eu falei, gente, teatro, quero conhecer, quero saber o que é isso. Mas de onde que veio essa vontade? Se mudou aos 12 anos, 12 foi morar anos. com os tios. Aí você falou, eu queria. De onde que veio isso? Por que tu sentiu que era pra ser isso? Precisava sair dali? Era uma intuição, era... Sempre tive intuições na minha vida. Mas eu sempre fui uma criança que eu queria mais. Eu queria um lugar maior. Perfeito, te entendo. Perfeito. Eu queria pessoas diferentes. Eu queria... na mesma idade, há 12 anos. 12 anos, né? Eu não sabia. Olha que coisa deliciosa, tá descobrindo a tua vida. Sim, aqui. olha que legal. E aí foi isso. Eu fui nesse desejo mesmo de morar numa cidade maior. Eu passava férias em Juazeiro. Sempre passei. E já era uma cidade que eu conhecia. Então eu gostava muito. Então eu cheguei em Juazeiro e como criança tímida, eu passei quase uns 2 meses sem falar com quase ninguém na turma. Eu chegava, eu entrava pra sala, eu sentava e não falava com ninguém, eu tinha muita timidez. Quando eu faço teatro na escola, as pessoas passam a me conhecer e eu me torno uma pessoa popular dentro da escola. Então vou ganhando força pelo ser que eu sou. Sabe? O teatro ele muda muita gente, ele vai curando a gente de muitas dores, feridas e tudo mais. E aí o teatro da minha escola era apresentado num teatro mesmo, em Juazeiro. Juazeiro é uma cidade mais ou menos relativamente grande, assim, tem uns 200, 300 mil habitantes. Grande. E era um evento que acontecia da cidade também, que as pessoas iam assistir Nossa, que legal. Esse teatro, né? Então, tinha esse fomento, então... E aí eu fui tendo essa experiência de palco mesmo, de uma peça contada com o público.
Eu tava vendo hoje, eu tava pesquisando a minha professora Joaquina, que eu não lembrava, não sei, não tenho contato. Fui pesquisar no Google, encontrei Joaquina. E eu fico muito Como grato. tu encontrou? Por Eu que coloquei lá no apareceu? Google, professora de teatro, colégio objetivo. Poxa, bem específico, hein? E se não, Joaquina, comenta aqui pra gente conhecer. e se não fosse, talvez a Joaquina que olhou pra mim e falou, nossa, você é um cara que tem talento, que vai ser um bom ator. Talvez a minha trajetória tivesse mudado, alguém que acreditou. E é por isso que a gente precisa incentivar as crianças nos sonhos que ela tem, porque sonho não é bobagem. Quando você sonha, você consegue transformar muitas realidades, não só do indivíduo, mas esse indivíduo que transforma também outras realidades. E a Joaquina teve um papel, sabe, primordial. Ela olhou pra mim e falou assim, cara, que bacana. E eu lembro que na primeira peça era os penitentes. Penitentes era um pessoal que se martirizava em prol da fé. Lá em Juazeiro acontece muito. E você colocava uma capa e tal, e a gente saiu muito, mas não saiu com luz no palco. Mas acontece muito que essas pessoas penitentes, Penitentes. de penitências. De penitência. Elas têm como se fosse um cordão. Você não tá falando da peça, você tá falando que existem as pessoas que fazem... Tem as pessoas, Gente, E elas se dão uma masoquismo. chicotada. E aí eu fiz esse personagem, que são pessoas que estão encapuzadas. Só que quando eu fui no palco com tudo escuro, quase caí, derrubei cenário. Foi uma loucura, mas foi gostosa, porque o teatro também é feito disso, né? Do drama, da comédia também, do riso, né? Do acaso. E aí ela falou, cara, no próximo ano eu quero que você faça um personagem bem mais significativo. E aí eu fiz a minha primeira peça, que foi A Farsa da Boa Preguiça, do Ariano Suassuna. Eu ganhei um personagem central da peça. E eu falei, caramba, é isso que eu quero pra minha vida. Ela é professora. Ela é professora. A de teatro, a Joaquina. Isso, a Joaquina. Tu teve outros ou era uma professora só? Só nessa ela, matéria? de teatro. Perfeito. Poxa, que legal isso. E aí eu comecei a falar... Tava com uns 12, 13 anos, né? agora já com 14, 15, Então, que eu passei em Juazeiro. Tempo, assim, envolvido ali com teatro. Sim. Desde criança. Aham. Que lindo. E aí foi a sementinha que tu já era curioso, né? Muito, em sempre relação fui. às artes. E aí tu vai e conhece esse lugar, se apaixona. E desse momento, tu já tem essa noção de que isso aqui pode ser uma profissão, alguém te guiou. Como que foi esse processo? Sim. Eu lembro que eu estava lendo um livro do Machado de Assis e eu falei, poxa, que bacana. Um cara que escreve uma obra e essa obra não é só sobre o indivíduo, é sobre as pessoas que deixam um legado. Sim. Eu não quero, na minha vida, fazer com que ela seja apenas individual. Que eu consiga um trabalho, que eu consiga dar conta de um trabalho para poder construir uma casa. Eu queria fazer alguma coisa de uma contribuição para a humanidade mesmo, eu queria. E aí eu acho que na arte eu me encontrei ali como sendo um lugar que eu podia exercer essa minha humanidade. E é muito louco, a gente vai, no decorrer da conversa, como a minha vida, a minha trajetória tem sido nesse lugar, que não é só sobre mim, é sobre o indivíduo Luiz, é sobre o coletivo. E aí eu comecei a pensar em estratégias, né? Eu falei, cara, eu não posso ficar em Juazeiro, eu tenho que ir para uma capital. Só que Fortaleza, que é a capital do Ceará, era muito distante. Eu falei, mãe, seguinte, na época não existia Enem, você estudava especificamente para o vestibular que acontecia no seu estado. Então, quem era do Ceará, geralmente, no ensino médio, estudava para fazer prova para as universidades do Ceará. E quem era da Paraíba estudava para fazer provas específicas das universidades da Paraíba. Não sabia que era assim, tão separadinho. Não que você não possa fazer, mas o conteúdo que você estuda no ensino médio era muito direcionado para a universidade do estado. Eu falei, mãe, eu sou paraibano, não posso ficar no Ceará, então eu acho que tenho que ir para João Pessoa estudar meu ensino médio, o finalzinho do ensino médio, o terceiro ano, porque eu preciso fazer vestibular para Paraíba, porque eu sou paraibano. Mas a minha estratégia já era estudar teatro em João Pessoa, numa capital. E aí, depois de muita relutância, a minha mãe Mas concordou. tu falou pra ela o que tu queria? Não, claro que não. Eu quero prestar o vestibular, Sim, direito, queria direito. Direito, enfim. É isso, mãe, claro. Que traiçoeiro. Mas aí deu certo. Deu certo, cheguei em João Pessoa. Que legal. E o primeiro lugar que eu fui procurar foram teatros, cursos de teatro. Eu fiz um primeiro curso e o segundo curso foi no Teatro Santa Rosa, que, gente, é um dos teatros mais bonitos do Brasil.
eu não tô mentindo, é um teatro belíssimo, assim, sabe? O Santa Rosa, Santa Rosa. ele é muito antigo e ao mesmo tempo muito preservado. Ele tem sei lá, uma arquitetura neoclássica, É o teatro todo emadeirado. Santa Rosa. Ó, já João apareceu Pessoa. aqui. Ele é muito bonito esse teatro. Nossa, que Uau! Não é bonito? Gente, pesquisa, Uau! olha. Coloca no Google. Meu Deus, você já se apresentou lá? Já, com uma peça de formatura. Uau, que chique. E aí meus professores eram os artistas da Paraíba. Então também lá recebia muita peça de outros lugares, da Amazônia, sabe? Então eu tinha um contato maior com outros espetáculos que vinham de fora e com a própria cultura da Paraíba. Existia uma peça que fazia muito sucesso na época, que era... Ai, meu Deus, esqueci... esqueci, gente. É um grupo... eles participavam do calendário de João Pessoa. Então, quando você ia como turista, você obrigatoriamente assistia essa peça que tinham 3 sessões por dia e lotadas, assim, sabe? Nossa, 3. Pastorinho Profano, lembrei! O rei! Que era uma comédia, mas era uma comédia muito nordeste, que tinha cultura, tinha um momento que vinha as danças populares, que homens se vestiam de mulheres, mas de uma maneira muito de palhaçaria. Era muito divertido. Então eu falava, caraca, eu quero fazer isso também, sabe? Só que ao mesmo tempo era um mercado muito fechado e pequeno ainda. João Pessoa nem universidade tinha pra teatro. Então eu precisava de outra estratégia, que era sair de João Pessoa depois que eu terminei o curso, Mas tu né? fez lá qual curso? Curso livre de teatro. Ah, tá. Não era o de formação, porque não tinha. Não, em paralelo eu fazia Hoje ensino já médio, tem, né? fazia terceiro ano. Hoje já tem. Eu fazia terceiro ano e depois cursinho para vestibular. Curso, tá. E isso me dedicava bastante para os cursos de teatro do... Perfeito. Já tava se preparando ali também. E aí a próxima parada... Aí eu falei, caramba, eu preciso ter o teatro como profissão, preciso sair. Os únicos destinos que eu tinha assim, em mente era Recife, porque já tinha uma cena muito bem estabelecida do teatro, e tinha o Rio, que era a cidade que eu sempre morei. Sempre desejei morar, né? Eu acho que o Rio, na minha época, que cresceu assistindo novela da Globo, então você imagina esse Rio de Janeiro que as pessoas querem. Embora, como eu sempre falo, o Nordeste está produzindo muita coisa, mas ainda tem esse sonhozinho do artista lá no fundo, assim, de ir pro Sudeste. Porque o Rio ainda tem essa imagem da TV, principalmente. Sim. Cinema, a gente já tá dando conta, assim, bonita. Sim, verdade, mas a muito. novela ainda tá no Sudeste. É. E aí, mas essas informações e referências foi com os artistas que você estava ali envolvido? Sim, total. Tinha um professor que tinha estudado no Rio e depois voltou para Paraíba, e outras pessoas. O Recife era mais próximo, né? Então tinha um contato maior desses artistas. E eu falei, cara, eu quero ir pro Rio. Mas então tu não foi pra Recife? Não. Tá. Só que aí como é que eu vou pro Rio? Eu nunca saí do Nordeste, nunca tinha não tenho parentes no Rio de Janeiro, sabe? Então teve outra estratégia. Eu tinha passado para Direito e História lá nas universidades da Paraíba. Menino, tu foi tentar, falou pra mim que era direito e passou. Competente ele fala e faz. Viu, mãe? Aí, ó, passei aqui em direito. Porque eu sempre gostei muito de ler, então direito pra mim estava no imaginário de leitura, que eu já fazia desde criança. Minha mãe nunca, coitada, ela não teve essa educação, então ela não tinha esse incentivo à cultura, mas eu brigava para comprar gibi quando eu tinha 8 anos de idade. Eu queria ler, eu lia todos os gibis da Turma da Mônica, então eu sempre li muito. E aí, como é que eu vim pro Rio, né? Eu falei, olha mãe, é o seguinte, a universidade vai começar só em julho. Eu quero fazer teatro, mas vamos fazer o seguinte, eu pesquisei, né, eu vou pro Rio, eu estudo 6 meses, faço cursinho, quando passar 6 meses eu vou no Rio tentar fazer vestibular para a Unirio, que é uma universidade que tem teatro, pública, e se eu passar, eu fico. Se eu não passar, eu volto e faço direito e faço história. E aí pesquisei República pela internet, como fazia para chegar aqui, comprei passagem de avião assim parceladamente e foi isso. Quantos anos nessa época? Eu acho que quase 20, talvez. Quase 20 anos. E eu falei, então vou. Então tu chegou com 19 no Rio? 19 para 20. Eu também. Olha, tantas coincidências. Saiu com 12, chegou no Rio com
Fiz 20 anos no Rio de Janeiro. E aí, assim, todo mundo falava, você tá maluco? Como é que você é pro Rio? Falava pra mim, Hilda, não deixa, imagina Meu um garoto Deus. desse... como assim vai Como embora se pra tão metendo longe? Numa época que não existia celular, Sim. como nem telefone, como a gente pensa hoje, existia, assim. Mas eu nunca tive medo. E eu lembro que eu peguei o avião e olhava para aquele avião, aquela fumacinha saindo, sabe, dentro da... Falei, caramba, que louco. E aí quando eu tava pousando, chegando no Rio, que eu vi o Aquela tamanho imagem, daquela cidade, eu falei, meu Deus, onde é que eu vim me meter? Caramba, que loucura. E esse cara se foi um pilantra, o cara da República, sabe? Assim, existiam vários perigos que até então eu não tinha me atentado. E tudo poderia dar errado, né? Eu falei, caramba, mas agora eu já tô aqui. E aí cheguei, e aí fui recebido por esse cara no aeroporto, ele me pegou, levou pra República. E eu gostei muito desse movimento da República, porque era um sonho também. Eu queria poder morar em uma república de estudantes, conhecer pessoas. Eu sempre fantasiei muito esse lugar. Então, pra mim era algo na minha vida que eu queria vivenciar. E aí foi incrível, assim, cheguei, fiz vestibular pra Unirio, não passei e fiquei. Que isso, ele passou pra direita e não passou pra... Porque eu não estudei, não tinha como estudar também a prova daqui. Você não tinha esse acesso. Esse acesso. Foi o como, então? Algo meio na surpresa? Você foi lá e aí foi descobrindo no processo? Isso, só que o acesso também, eu acho que na época a prova tinha também a prova prática também. E eu lembro que, não sei se é verdade, mas na Unirio antigamente eles não prezavam não pegar gente tão nova, porque achavam que as pessoas novas desistiam no percurso. Então eu passei até na prova teórica, mas na prova prática eu não passei. E aí eu falei, cara, mas já tô aqui, mãe, vou ficar, é isso, preciso. O pior já tinha passado, que era a separação, né, vim pra cá, então já tava aqui no Rio. Como foi essa adaptação em relação ao distanciamento da família? Tu é uma pessoa muito apegada, que sofreu com a saudade, foi duro esse momento ou passou mais tranquilo? Eu sou muito apegado hoje. Hoje eu sou muito pra minha família. Eu abro mão do Rio pra voltar pra minha casa. Mas naquela época, eu queria conhecer o mundo, sabe? E o Rio foi uma cidade que eu não estranhei em nenhum momento. As pessoas falavam a minha língua. Óbvio que eu caí numa bolha, que era a bolha do teatro, que também existe, né? Então, foi um lugar que eu tava no encantamento de poder vivenciar aquela cidade que eu via através da imagem. Então, em nenhum momento, assim, eu pensei em voltar, eu pensei em desistir. Foi surreal, foi viver um sonho, de verdade. Mas o que tu considera como o maior desafio quando chegou? Porque a adaptação eu entendi que foi mais tranquila pra você, mas teve algum desafio? Às vezes até por ser um artista também nordestino, ou em algum momento tu se deparou com uma situação que, não, tudo bem, eu estou em uma bolha, eu consigo me comunicar com essas pessoas, nós temos algo em comum, mas teve esse desafio aqui que me balançou, teve? Tem a cultura é muito diferente, e a cultura do afeto, sabe? Afeto. Eu sou de uma cidade que quando uma pessoa falece, a cidade inteira se comove, a cidade inteira vai no velório, e eu passei por situações no Rio que as pessoas morriam e outras pessoas ficavam incomodadas porque tinham que chegar no trabalho, sabe? Pessoas que cometiam suicídio em alguns determinados tipos de transporte e outras revoltadas. E isso me chocava muito, sabe? Existe também, porque na época eu também não percebia. Quando eu comecei a fazer escola, eu lembro que o primeiro texto que eu fui falar em público, as pessoas riam, mas eu falei, gente, mas não é pra rir, sabe? E as pessoas estão rindo de quê? Que era do meu sotaque, mas eu não tinha essa malícia. Hoje, resgatando essas questões, esse passado, eu percebo que eu era vítima também de muito preconceito, sabe? E esse lugar também sempre que se coloca como alguém que não tem inteligência, nordestino que não tem essa capacidade intelectual, mesmo o Nordeste sendo hoje a região que mais tem pontuação alta na redação do Enem, por exemplo. O nordestino toma o lugar de todo mundo nos concursos. É impressionante. É que a gente é um povo tinhoso, a gente corre atrás do que a gente quer, a gente não tem preguiça de trabalhar, sabe? A gente Estudar, honra. de trabalhar.
A gente é muito curioso. Curioso. É isso. E também a gente honra o nosso trabalho, a gente se compromete com o horário, se compromete com o outro, sabe? Então eu acho que isso faz uma diferença também. A gente é de uma região que, infelizmente, é esquecida politicamente, mas que também está mudando também essa realidade, né? Então eu acho que eu senti, mas não senti ao mesmo tempo nessa época, esse preconceito. Então eu também morava numa região que era muito tensa, eu morava bem próximo da central do Brasil. Que é uma região que tem muito assalto. Lá à noite não tinha ninguém na minha rua, que era uma região muito central. Foi onde... Assim que você chegou? Foi o Assim bairro que eu cheguei, você que era essa chegou? república. Ah, entendi. E conviver com muita gente depois também muito diferente que entrou na república, assim, sabe? Gente muito perigosa às vezes. No início não era, Eu mas já depois morei também sim. República, muita gente cheirando. Não, sim, total. Muito estranho. E aí foram essas dificuldades que eu passei no início, mas eu acho que as coisas boas dessa época superavam em muito as coisas ruins assim que me Quais as aconteciam. lições que tu considera que aprendeu, assim, de lá pra cá? De valorização da minha cultura, mas de não permitir que o meu coração se endureça. Todos os dias eu brigo por isso. Porque numa cidade grande, eu lembro de uma situação. Eu vi um pombo machucado quando eu cheguei. Tava próximo do asfalto, ele ia ser atropelado. E eu peguei esse pombo e fui andando atrás de uma praça cercada para que ele não morresse. E as pessoas olhavam para mim indignadas. Você está pegando pombo, vai ficar com doença. Só que eu queria salvar o pombo, sabe? E existia uma inocência de alguém que veio do sertão da Paraíba, onde as pessoas têm o cuidado com o outro, o afeto com o outro. Então, todos os dias eu brigo para que esse Luiz não morra, para que esse Luiz se permaneça. Por mais que a gente vá endurecendo um pouco, sabe? As nossas defesas e tudo mais, eu brigo com esse lugar. Então, eu acho que é isso. É nesse sentido. O cotidiano, ele pede um pouco, né? Da gente ficar mais duro realmente, vai esfriando. Então, é um lugar de atenção que nem todo mundo tem. Sim. Me falta muito essa atenção. Eu sinto que desde que eu cheguei, por conta dessa correria de eu preciso trabalhar, preciso cuidar dos meus projetos, você vai esfriando um pouco. E o pessoal do Sudeste, não é todo mundo, mas o pessoal do Sudeste, e principalmente São Paulo, é essa galera, né, mais prática, mas no sentido de não parar muito para sentir, para perceber. E aí a gente vai se moldando um pouco para se adaptar também. Sim, total. E ainda que sejamos artistas, e o artista tem essa sensibilidade, na maioria das vezes, mas ainda assim, eu me pego às vezes em situações que eu penso assim, nossa, eu esfriei um pouco. Já fui mais sensível. Uhum. Isso é um exercício, então, que você faz. Sim, e ao mesmo tempo também, hoje em dia, eu prezo pra entender que nem todo mundo é gente boa pra caramba. Porque eu sempre achava que era, né? Então, eu abria assim, aqui. Mas não, hoje eu tenho mais um pouco de cautela. Não que eu trate ninguém mal, não trato. Mas eu vou analisando. E vou soltando aos poucos quando eu percebo que o terreno tá fértil. Sim. Pra essa liberação. E desde que tu chegou aqui, Luiz, num momento marcante, assim, da tua carreira, você veio, então, mas aí você não entrou na Unirio. Não entrei na Unirio. Como é que você se forma depois, então? Eu fui fazer o cadastro na Globo, e aí o Lauro Macedo tinha 25 pessoas. Ele escolheu 3, era um cadastro só preencher uma ficha. Uhum. Ele chamou 3 pessoas que estavam na fila para fazer o vídeo. E eu me senti muito honrado desse convite, né? E aí ele falou, eu fui depois gravar com ele, e ele falou, olha Luiz, eu percebo que você é um bom ator, mas você não tem noção do que é câmera, do que é vídeo. Eu sugiro que você estude. E aí eu falei, poxa, mas qual escola? Ele falou, olha, a Cal é uma escola que vai te dar a possibilidade de estar com pessoas do mercado e de aprender muito. E eu não sabia da existência da Cal, sabia do tablado porque aparecia muito na época. E aí o Cal não. E eu fui saber o que era a Cal. Aí quando eu cheguei na Cal, eu falei, meu Deus, que loucura, quero estar aqui. Nossa, a Cal tem uma estrutura desde muito tempo atrás já, muito conhecida, assim. Engraçado, porque você falou, não ouvi falar. Eu também, quando cheguei aqui, ouvia sobre tablado, Martins Pena. Sim. Falavam muito. E aí, quando eu conheci a Cal, eu fiquei mais impressionada com a Cal do que com as outras. Não sei, assim, a estrutura que tem, né, te enche os olhos.
Martins também, mas aí tem aquele descaso um pouco por ser público, faltar recursos. Sim, que é uma pena. Uma pena. É uma escola de resistência, Nossa, Martins Pena. Os alunos brigam para que ela exista. Isso é muito ruim, assim, sabe? Num estado que valoriza a arte. O Rio de Janeiro valoriza a arte. Deveria valorizar esses espaços que o artista tem para aprender, né? E a Cal, assim, voltando para a Cal é um ambiente que está no meio da floresta, a Cal Laranjeiras. E tinha uma grade completa, aula de interpretação, de improvisação, de música. Só que tinha um preço para pagar, né? Aí lembra que eu sou filho de pessoas simples. Te prostituiu. A intimidade, gente, desculpa, eu conheço isso. E aí volta nesse ponto que eu falei da minha mãe, sabe? Que eu lembro que eu falei do meu pai, fiz a introdução. Eu falei pra minha mãe, mãe, é esse preço. Que ela tinha 3 empregos. E aí ela falou assim, olha meu filho, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazendo até onde dá. A minha mãe, ela nunca acreditou muito na minha profissão, mas ela sempre me apoiou mesmo sem acreditar, sabe assim? E isso, eu sou de uma gratidão da vida e de Deus pela minha mãe que não tem preço. Porque eu só tô aqui falando com você agora porque a minha mãe, mesmo sem acreditar nessa loucura, ela sempre me apoiou, ela sempre segurou na minha mão. E hoje, depois de muito tempo, eu sei que até ela chegou a pegar dinheiro emprestado na época para poder conseguir pagar a Cal na época. E eu honrei muito esse pagamento. A Cal, eu fazia pela manhã, à tarde e à noite eu ficava estudando, eu ficava na Cal pegando livros, porque eu precisava também ter conhecimento, que eu não tinha conhecimento de muita coisa. Então eu ficava lendo livros, eu ia no teatro quase todos os dias, eu dava um jeito de conseguir de graça nos espetáculos, porque tinha promoção da Prefeitura do Rio, que só pagava R$1, um primeiro ou último domingo do mês. Então eu fazia de tudo para poder conseguir absorver, sabe, o teatro, as artes plásticas. O CCBB era a minha segunda casa. Lá tem não sei se ainda existe, mas existe um espaço lá que se chama CCBB, é o Centro Cultural do Banco do Brasil. Lá tem um espaço no centro, que é uma videoteca que você chegava na época, escolhia um filme para assistir e você podia levar 2 pessoas para uma cabine como se fosse cinema. Então, e era de graça, você não pagava nada. Então eu via muito filme iraniano, sabe, que a gente não encontra em lugar nenhum. Porque eu tinha uma professora, a Celina Sodré, que ela insistia que a gente lesse jornal, que a gente pudesse ter acesso a esses filmes. Então ela incentivava e eu corria atrás. Inclusive a Celina Sodré, eu não sou muito fã de fazer o teatro que ela faz, mas eu sou muito grato porque ela traz a ética pro ator. Eu aprendi a ter ética com a Celina, a tirar um pouco o ego que a gente carrega enquanto artista. Então foi esse momento assim de poder trazer, pesquisar, de correr atrás, e foi isso que eu fiz durante toda a Cal. E quando eu saí da Cal, essa procura, essa busca, ela nunca acabou. Eu fiz tudo que você possa imaginar. Eu fiz dança, fiz sapateado, balé, moderno, contemporâneo. Eu fiz curso de musical sem saber cantar. Cantar pra mim foi... Mas era curso de coral. Tudo eu queria, eu tenho curiosidade de aprender arte. Porque o teatro também é isso, né? E um ator também ele se faz dessa busca, dessa pesquisa. Então, sempre estudei. A minha formação... E sempre fiz curso de audiovisual, fiz curso de teatro musical, sempre tentando me aprimorar, assim, no meu artista. Foi na Cal que tu fez licenciatura? Não. Porque aí depois você se torna professor. Nesse ato, eu fiz muita peça infantil também, fazia muito infantil. Eu fiz Aladdin. Não, no Barro World, peguei um trabalho lá, que a gente fazia 6 peças por final de semana. E eram 6 peças diferentes. Então eram 3 no sábado, 3 no domingo, totalmente diferentes. E essas peças, tudo infantil. E essas peças mudavam todo mês. Então todo mês eu tinha que decorar 6 peças novas, ensaiar e fazer. Foi um trabalho assim de possibilidade, do improviso. A gente não tinha tempo nem para experimentar figurino. Assim, situações assim, inusitadas aconteceram. E foi também uma escola. Levei também teatro para a minha cidade, para Piancó. Você levou? Foi um desejo. Consegui fazer, produzir, dirigir, atuei e consegui fazer esse trânsito dos atores, passagem aérea, João Pessoa, Piancó, que são 7 horas de estrada. Qual Ficamos foi um mês. Foi um infantil e um adulto. Foi Pequeno Príncipe e Fã do Elis, que é do Fernando Arrabal, um autor espanhol. Como que foi
como que a cidade recebeu? É incrível, porque assim, ainda existe uma precariedade do teatro. Então imagina um público que está vendo um teatro, sabe? Com uma história bem contada, início, meio e fim. As pessoas ficavam, assim, encantadas. É muito gostoso, assim, sabe? E a gente ficou não só na minha cidade, mas a gente rodou o sertão também da Paraíba, sabe? Então isso para mim foi uma das realizações assim, que me deixou meu coração muito aquecido, não para que o projeto morra, porque eu sei que eu vou voltar algum dia para fazer coisas maiores, mas foi um primeiro, uma sementinha plantada que fiquei muito feliz de poder fazer e realizar. E aí, respondendo a sua pergunta, mas eu precisava também de uma renda fixa, né? Porque a gente, enquanto ator, a gente não tem aquela estabilidade. E resolvi ir para a licenciatura na Estácio. Isso já tinha passado um bom tempo, assim. Depois eu fiz a CAL, técnico, depois fiz a faculdade, nesse meu período, esses cursos livres que eu falei, e depois fui para essa licenciatura na Estácio. E aí, chegando na Estácio, era outro lugar. Eu não entendi muito bem no primeiro momento, porque não era mais a figura do ator, era a figura do professor. Então, eu tinha uma estranheza de estar nesse lugar. Hoje, parece que a ficha cai muito mais agora que eu sou professor. E eu tive grandes professores lá na Estácio. E eu lembro que quando eu estava próximo de pegar um estágio, que era obrigatório, eu tinha um amigo que ele fazia parte de uma ONG que se chamava Favela Mundo. Que era uma ONG que atuava nas favelas do Rio. E com curso Favela Mundo. Mundo, Que existe esse projeto? Existe. Que é reconhecida pela ONU, inclusive. É uma ONG bem respeitada no Brasil e no mundo mesmo. E tem curso de teatro. Gente, que vergonha, né? Eu não conhecia, eu vou conhecer agora. Curso de teatro, curso de dança, curso de maquiagem para os pais dos alunos, enfim, tem muita oficina. E ele me convidou para conhecer o projeto, só como um acompanhante mesmo, assim, tipo de... E eu fiquei encantado pelo projeto. E aí ele teve que faltar alguns dias e eu dei aula. Imagina, foi um nervosismo absurdo dar aula pela primeira vez, deixar esse lugar do ator e ser professor em escolas públicas. O Favela Mundo se estabelece onde existe o espaço. Então, por exemplo, na Maré, o espaço era um museu. Então, dava aula no museu. Se for numa escola que conseguiu um convênio com uma escola pública, dá aula no contraturno da escola. E eu desejava aquele lugar, mas eu não queria porque também meu amigo era professor, só existia um professor de teatro. E aí o universo conspirou que ele conseguiu um trabalho no Catar. E falou, amigo, daqui a um mês você consegue assumir? E eu falei, não, como assim, meu Deus? Tá doido? Não vai não, pelo amor de Deus. Eu fiquei com medo, né? Nossa, era muita desafio. responsabilidade. Desafio. E aí, como nada é por acaso nessa vida, assim, sabe? A primeira favela que eu fui dar aula foi na Maré. Porque ela também é itinerante. Ela fica um tempo, um ano em uma comunidade e depois vai para outra comunidade. Eu lembro que em João Pessoa eu tinha assistido um filme que se chama Maré, Nossa História de Amor. Eu acho que é isso. Que é uma história mais ou menos de Romeu e Julieta, que uma filha de um traficante se apaixonando por alguém de uma favela rival. E nesse meio termo existia uma professora que trabalhava numa ONG de teatro que fazia parte daquela realidade. Quando eu assisti o filme, eu sonhei em ser professor em uma ONG que trabalhasse em favela. E a primeira favela que eu trabalhei foi Maré, que foi a mesma do filme, que eu assistia há muito tempo atrás. Eu tive um sonho e o sonho se concretizou de uma maneira muito, sabe, próxima, sabe, assim, muito absurda. Eu falei, gente, que louco! Foi um sonho, foi uma premonição. Foi uma premonição. E aí comecei a trabalhar e trabalhei nas mais diversas favelas do Rio. Eu trabalhei na Maré, trabalhei na Rocinha, trabalhei na Cidade de Deus, trabalhei em Engenho da Rainha, Acari, Favela Botafogo, Tomás Coelho. E foi outro momento da minha vida. Eu nunca nem tinha entrado dentro de uma comunidade. Eu não sabia qual era a realidade de uma comunidade. E aí eu vou com a minha arte poder levar arte para quem não tem, sabe? Para crianças que são carentes de tudo. Sabe, de afeto, de carinho, que às vezes não tem uma praça para que você possa brincar, sabe? Em meio a uma violência extrema. Eu dava aula para criança desde 2 anos até adultos, idosos, assim. Eram turmas variadas de acordo com a favela. E era muita violência, sabe? Violência de uma criança de 3 anos chegar na sala de aula falando que viu um cadáver no percurso.
de criança que acordava Nossa. 4, 3 da manhã, porque a polícia do Rio, na época, de outro governador, colocava um helicóptero para fazer a operação às 4 da manhã. Imagina você morar numa casa, num cômodo que às vezes só tem um cômodo a casa, com uma família com 5 crianças e tem um helicóptero em cima da sua casa, quase destelhando a sua casa. Imagina como fica o psicológico dessas crianças, sabe? Como fica... Vou começar a emocionar. E aí eu me senti importante com a minha arte, que não era mais sobre o Luiz. Sabe, o Luiz deu espaço para aquele professor que podia fazer a diferença dentro daquele lugar. Eu passei por situações muito difíceis, às vezes, na favela do Jacaré. Teve umas operações que mataram um policial e depois teve o que se tornou a chacina no Jacaré há pouco tempo, acho que, não sei, 5 anos. E aí, uma turma com 25 crianças de 3, 4 anos, tendo que ir para o corredor com essas crianças, porque a sala, a parede, não tinha tanta proteção. Então, um tiro de fuzil pegava na gente. Então, imagina, você vai para o corredor com essas crianças para se proteger, sabe? E é engraçado, porque eu daria minha vida pelos meus alunos, sabe? Assim, é muito doido isso. Eu daria minha vida pelos meus alunos. E todas as questões que em todas as fases que existe, adolescentes que se cortam, sabe? Que vão com a camisa de mangas comprida para não mostrar, que tenta cometer suicídio, que vive também numa rivalidade, numa briga. Já presenciei assim uma briga de duas adolescentes no meio da comunidade, o pessoal tentando filmar e os traficantes, não, deixa eu brigar que é mulher. E eu coloquei quase o dedo na cara do traficante. Eu falei, que 2 mulheres? Cria vergonha na tua cara. Eu não sei de onde eu tirei essa coragem. Nossa. Mas a adrenalina de ver crianças brigando e ninguém fazer nada. E aí aparece quem para salvar nesse momento? Mulher. Uma mulher pegou um pau gigantesco assim, parou a briga. Outra chegou de moto e colocou essa criança que já tinha desmaiado com tanta pressão, sabe? Porque a outra queria bater nela. Nossa. Era uma cena que ficou na minha cabeça, assim, durante muito tempo. Eu fiquei com muito... Você ficou quanto tempo nesse trabalho? Amiga, quase uns 10 anos. Nossa, bastante coisa. Quase uns 10 anos. E aí, é isso, assim, sabe? Foi ressignificante, assim, pra minha vida. Ressignificador, acho. E cada comunidade tem uma particularidade diferente, assim. A aula acaba porque a polícia vai entrar daqui a pouco, porque vai ter operação, aí todo mundo já sabe. Aí tem um lugar que roubaram um caminhão e aí daqui a pouco vai ter uma confusão. Eu dei aula numa escola que uma criança, dentro da escola, foi morta com um tiro de bala perdida, que é a Maria Eduarda, lá em Acari. Então a escola também vive essa história, sabe? Nem na escola você está protegido. E eu tô falando também tudo isso porque as pessoas falam assim, mas não sei o quê, bando de vagabundo. Gente, às vezes é muito difícil você seguir um caminho que as pessoas entendem como um caminho do bem, sabe? Porque tem criança de 10 anos que não tem ninguém. Quando você ainda tem uma família, você consegue ter um amparo, mas tem criança que não tem família. Criança que a vizinha, que tem um coração bacana, às vezes cuida porque a criança fica jogada, sabe? O pai tá preso, a mãe abandonou. É uma realidade muito dura, sabe? As pessoas precisam um dia poder enxergar esse lugar, que essas pessoas estão gritando na nossa cara e ninguém tá escutando. Quando a gente fala do horror da guerra, e é um horror da guerra que esteja acontecendo agora no Irã, na Ucrânia, mas aqui no Brasil a gente está vivendo guerra. Sim. E ninguém se importa. Só se importa quando bate na casa, quando o celular é roubado. E é mais do que isso. Enquanto não mudar essa realidade, enquanto as pessoas não conseguirem olhar para essas pessoas como seres humanos, com dignidade que elas merecem, com oportunidade de emprego, isso não vai mudar. Essa realidade não muda. Porque a vida ela não acontece sobre um eixo de um determinado tipo de grupo social em detrimento do outro. A gente vive em sociedade, tudo tá interligado. E eu acho que isso também é uma fala que eu queria falar, sabe? Mas, para além disso, a comunidade, a favela, ela pulsa cultura, ela pulsa criatividade. A favela da Rocinha é uma comunidade assim, que é brilhante, assim, sabe? E eu sempre me senti muito em casa dentro de uma comunidade porque eu sou do povão, eu venho da periferia, eu venho do sertão da Paraíba. Então, lá as pessoas, os vizinhos se cumprimentam, sabe?
E na Rocinha tem muito nordestino, Basicamente nordestino. É muito legal isso, eu gosto de lá. Nossa, é impressionante. Eu amo a Rocinha. Talvez seja por isso que a gente gosta tanto daquele ambiente ali. Sim. Né? Para além de todas as dificuldades que o pessoal passa e também a violência, Sim. tem esse lugar lá de acolhimento. De acolhimento. Eu acho que, de uma maneira geral, as comunidades elas são bem acolhedoras. E existe muita diferença também de comunidade para comunidade. Então, a Cidade de Deus é uma comunidade que é totalmente esquecida pelo Estado. Ninguém tem projeto, basicamente é muito raro. Rocinha não, Rocinha existe todo mundo, de certa forma, pela proximidade com a Zona Sul, tem um monte de projeto. Você faz curso de, enfim, de idiomas, alemão, inglês, francês, você tem aula de capoeira, aula de tudo. Tem muito turista lá, né, indo. E aí tu deu aula de teatro nessas comunidades. Me tornei coordenador também da Favela Mundo por um tempo. Nossa, que legal. E Favela Mundo. E aí você dando essas aulas na comunidade de teatro, como é que tu sentia que era, como que era recebido nessas comunidades? Essa matéria, esse encontro com a arte, com o teatro. Como que você vê a importância do que você estava fazendo? Porque você falou que mudou, né, a sua pessoa. Sim. Pessoa e artista. Sim. Então mudou muita coisa pra você. Como que você via isso mudar também na vida dessas pessoas, essas crianças, esses adultos? Imagino que eram várias idades, né? Sim, totalmente. Eu acho que a criança, o adolescente, principalmente o adolescente, o teatro na escola não tem a pretensão de formar o ator, a atriz. É um lugar que você possa se repensar enquanto ser humano. Sim. Se você tem um lugar de acolhimento, tem um lugar de pensar nesse coletivo das pessoas que estão vivendo em comunhão. Então, era nítido. Os alunos que faziam teatro, eles passavam a ser mais sensíveis ao outro, mais generosos. O teatro trabalha muito isso dentro da escola. Então, eu lembro que as crianças elas não queriam sair da sala, sabe assim? Elas queriam fazer todas as oficinas, não só teatro, dança, violão também, porque era um lugar que elas podiam ser elas, sabe? Que elas se sentiam engrandecidas, fazendo personagens, as pessoas paravam para assisti-las. Então, eu ficava muito feliz, assim, não tinha recompensa maior, assim, sabe? Do poder estar proporcionando esse movimento que a arte pulsou dentro de mim e transbordou. Eu aprendi muito, eu cheguei de uma maneira muito arrogante, tentando mostrar o que era arte, e estava negando a arte que eles tinham, de sobra para oferecer. Eu falei, calma, não é assim não. E eu fui absorvendo essa arte deles e fui trazendo para nossa aula de corpo, para nossa aula de voz, para tudo. Uma arte muito rica, sabe? E com muita vivacidade, sabe? Como a gente é enquanto nordestino, eles têm essa vivacidade de poder fazer, pulsa muito esse lugar. Então foi isso, foi uma transformação, assim, de espaço mesmo, assim, sabe? De acolhimento. Tu encontrou algum aluno que seguiu carreira, que não, eu quero fazer isso? Então, hoje eu tenho uma empresa que eu dou aula, tenho um curso de teatro para condomínios, e quem tá comigo é uma sócia minha, que ela é uma ex-aluna minha de 10 anos atrás. 10 anos atrás, bastante tempo. Sim, bastante tempo. Que massa. A gente nunca se desgrudou, e tem outras pessoas também que ficaram próximas nesse tempo, né? Assim, que a gente troca ideia. E o pessoal tá fazendo sim, tá correndo atrás. Tem muita gente que tá querendo. E como que eu tô curiosa? Como que tu traz atualmente, porque tu já tá há quantos anos no Rio? Eu perdi as contas, mas 10. Eu acho que uns 17 anos. Por aí. Eu jogando 10. Não, faz muito tempo já. Como que tu traz essas raízes nordestinas? Pergunta se você ainda traz para o teu trabalho, para os trabalhos que tu faz, seja para TV, seja para o teatro, ou algum outro ambiente, grupo. Tu traz as raízes nordestinas ainda firme, forte, tu ainda tem essa procura, porque às vezes a gente com o tempo vai se perdendo, se afastando, Sim. né? E eu queria saber como que você traz para o teu trabalho e para o teu artista atualmente. Eu acho que eu trago para minha pessoa, porque teve um tempo que eu me afastei totalmente dessa raiz, né, nordestina. Uhum. Quando eu cheguei no Rio, eu estava absorvendo outra cultura. Então, naturalmente, eu consumi o que era a cultura do carioca.
e mergulhei fundo nessa cultura. Então, existe um resgate de apropriação mesmo, de conhecer, de poder ver a minha raiz e ver a minha versatilidade enquanto artista e quanto isso é poderoso. Enquanto isso tem algo que é meu, que é seu, que é de quem é nordestino, que a gente às vezes esconde, é muito acanhado quando chega, mas que quando a gente coloca pra fora, isso aflora, as pessoas se encantam com esse lugar, que é na maneira de falar, na expressividade, de uma maneira geral. Então isso tá no meu trabalho do pé à cabeça hoje em dia. Tem algo específico em comportamento, de repente, teu que tu tentava esconder, ou que já foi reprimido por alguém? Falando, porque assim, a gente, enquanto nordestino, a gente tem um jeito sim mais pra frente, mais alegre. Tem alguma situação que tu minha lembra? própria risada. Eu tentava conter um pouco a minha risada porque eu achava que era demais. E agora eu falo, não, gente, tem que rir mesmo, vou rir, vou dar gargalhada. Falar alto, eu falo alto, minha família fala alto, o pessoal fala alto. Falar alto. E tá tudo bem, entendeu? Eu acho que é muito nesse lugar mesmo, de entender que não tem problema nenhum. Das mais diversas culturas. Eu acho que cada um tem sua cultura e tem que ser valorizada pela sua cultura. Então não tem porquê eu mudar a minha cultura para tentar encaixar. Eu tentei por um tempo me encaixar. E aí é bobagem, né? Nesse momento, né? Sim. A gente passa um pouquinho por isso. Mas é interessante esse processo, porque é nesse lugar de tentar se encaixar que a gente percebe que a gente já tem o nosso lugar. Pra que eu vou querer me encaixar? Sim. Uma coisa é a gente tentar se adaptar, conhecer o outro, entrar em um convívio harmônico, mas se encaixar... Pra quê, né? Pra quê, nós já temos os nossos legos, as nossas, sabe? Nós já temos. Então, gente, não se encaixe. Você já tem o seu lugar, principalmente quem tá chegando agora, quem não mora no Sudeste, que mora no Nordeste, que tá assistindo também. E às vezes a gente tem isso no nosso próprio lugar, né? Sim. Eu nunca me senti pertencente à minha cidade, por exemplo. Uhum. Então não é exatamente o lugar de, porque minha raiz, eu tenho que estar onde eu nasci para me sentir. Não, é algo mais profundo, é algo mais de pertencimento com a gente mesmo, né? Sim, total. De o que eu sinto, o que eu quero, o que eu gosto, mas não ir atrás de algo por aprovação. Sim. Né? Eu acho isso uma bobagem, mas eu também entendo, porque todo mundo já passou e vai passar por isso. É humano. Uhum. É nosso, né? Sim, total. E é o que eu tava falando com você um pouco atrás, um pouquinho de tempo atrás, sobre como quando eu vou pro Nordeste, como essas raízes, elas afloram dentro de mim de uma maneira muito bonita, me dá força. Eu preciso desse respiro para voltar pro Rio e conseguir continuar minha caminhada, sem esquecer quem eu sou e ao mesmo tempo tendo força, e tendo essa ligação sem perder esse elo. Então eu acho que esse resgate é muito importante pra gente, assim, sabe? Eu me sinto muito, muito inteiro quando eu vou pro Nordeste e quando eu volto pra cá. Me sinto em casa, né? E aí, falando em resgate, em aproximação, em pertencimento, eu sei que você levantou com algumas pessoas um coletivo, que eu tive a oportunidade de conhecer, que eu faço parte dele com muito orgulho, os Avoantes, que eu conheci por conta do podcast, né? Porque cada entrevistado que vinha aqui ia falando, e eu falei, gente, que lugar é esse? Qual é a senha? Qual é a senha? E pra quem tá chegando, que vem pro Rio, ou que nunca veio, ou que tá chegando, presta atenção nisso, porque no que o Luiz vai falar, porque é um lugar que eu vou fazer 8 anos, eu conheci vocês há pouco tempo. Algumas pessoas tiveram sorte de acabar de chegar e já conhecer o coletivo. Sim. Por que ele surgiu? O que é o coletivo Avoantes? Vai dar um corte bonito. Vou até me arrumar aqui, Se arruma aí que você vai falar. Eita! O que é o coletivo Avoantes? Por que ele nasceu? E pra que ele nasceu? Sim, eu vou fazer só um recorte para continuar com a trajetória. Então eu estava muito confortável nesse lugar de professor e desisti de ser ator. E aí veio uma pandemia
que também falou, gente, não, eu vim pro Rio para ser ator também, Sim. tem que voltar para esse lugar do ser ator. E aí comecei a me colocar nesse espaço. Consegui entrar para uma agência muito legal, que é a LMA, com o Leandro Alencar, que é um meu amigo também, meu amigo íntimo. Ele me abraçou de uma maneira muito bacana e falou, vamos fazer uma trajetória, vamos construir uma carreira. E a gente vem construindo essa carreira no decorrer desse tempo, depois da pandemia, eu acho que de 2022, agora 2025. E aí, eu sempre fui uma pessoa sem fé. Não é sem fé, mas eu nunca tive a fé que as pessoas imaginam como fé. Eu sempre fui ateu. Tu é ateu? Então, era. Ué, eu ia falar assim também, o pai disse isso, e eu não entendi. Eu era um questionador da vida, um questionador do que estava posto. Quanto Então, tempo que tu foi ateu? a minha vida quanto inteira. tempo? Eu tive uma educação católica, mas eu nunca me vi nesse lugar como um lugar mesmo de acreditar. Uhum. Eu era obrigado a estar, porque, enfim, tive uma educação católica. E aí, no ano passado, eu comecei a trabalhar um pouco a espiritualidade. Um pouco não, muito. E aí, trabalhando a minha espiritualidade, eu fui me descobrindo em outros lugares. E através disso, me veio essa inquietação na espiritualidade para poder me juntar aos meus. Porque não existia, eu pelo menos não percebia, esse movimento de reunir nordestinos aqui no Rio. A gente encontra o nordestino aqui, outro acolá, mas não existia esse lugar Sim. de se unir, de trocar ideia, de poder se fortalecer. Então, me veio essa intuição. Eu falei, cara, eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer esse resgate. E as primeiras pessoas que eu chamei foi o Zé Endel, o Júnior. Beijo, Zé! Júnior Dantas, Beijo, Júnior! que já vieram aqui. Lindos! Assistam o episódio com Zé Wendel e Júnior Dantas. O Vinícius e o Stein. E eu convidei o pessoal achando que ninguém ia topar. E aí todo Aí mundo tu topou. falou pra eles o que era, o que Eu tu falei, tava pensando? Vamos se reunir pra gente trocar ideia, se perceber enquanto nordestinos. E aí começaram só vocês quatro. Só que se eles encontrar. aceitaram, então isso me assustou muito. Eu falei, gente, o que é que eu vou falar pra esse pessoal? Porque E eu achava agora? que ninguém... Eu vendi, compraram e agora... E aí foi Ó, mas muito... tenham cuidado com a ideia de vocês. Sempre vai ter um louco. Sempre vai ter um louco que vai querer aquilo, vai aceitar. Tá aí o Daniel fazendo podcast comigo. Pois Sempre é. vai ter um doido, cuidado. E aí... E aí foi muito louco, porque todo mundo, quando chegou, foi muito fácil. A gente já estava na mesma busca. Que nada é por acaso. Existe algo maior que rege, sabe? Esses encontros. E você tá procurando e essas pessoas estão te procurando. Pois é isso. E a gente se encontrou num momento muito especial. Então o coletivo surgiu, no princípio, como um lugar de pesquisa, de entender essas histórias. A gente trazia sempre... gente intelectual do Nordeste para trocar uma ideia, para pesquisar com a gente, sabe? Ainda Bate-papo. Isso. Não acabou, gente. Está funcionando o coletivo. Só que isso foi ganhando forma, foi ganhando gente, foi se multiplicando. E aí o coletivo foi ganhando patamares da qual eu não sonhava. O coletivo começou com 5 pessoas, hoje está em 50 pessoas e com nordestinos. Não, nem tente, se você desculpa, Sudeste, mas é só nordestino nesse grupo. 50 é muita gente, viu? E a gente se encontra, a gente já tem um afeto, as pessoas sempre falam que, nossa, eu me sinto muito em casa, é muito bom estar com vocês, a minha vida está sendo transformada estando aqui com vocês, sabe? Então o coletivo ele não surgiu com a intenção de ter um espetáculo de teatro, mas começou a florescer vários caminhos do coletivo. Então hoje a gente está com uma frente que é do teatro, uma peça que a gente está em processo. A gente tem um processo também do audiovisual, de poder se entender nesse lugar do audiovisual, do mercado, que tem a figura do Hudson Martins, que você conhece, que é um produtor, que abraçou a gente de uma maneira muito generosa, muito carinhosa. O Hudson que tem esse cuidado com as periferias, com as pessoas pretas, essas pessoas que nunca fizeram parte de uma maneira quista nesse meio, né, no meio do audiovisual. Então ele chegou no lugar que ele pode ajudar pessoas. E o Hudson olhou pra gente e falou assim, quero estar com vocês para ajudar, sem pedir nada em troca, só a generosidade e o carinho. A gente também começou a trazer... Como teve o evento lá no Severina. Obrigado, Severina, pelo acolhimento através da Joelma, que
proporcionou Severino é maravilhoso. essa ponte que a gente fez nossa festa junina. Nosso São João. Nosso São João. Nosso São João. Nosso São João. E foi lindo. Olha, eu ainda estou assim... com ressaca emocional do que foi aquilo, porque foi, pra quem não sabe, pra quem foi e não sabe, foi tudo em cima da hora. A gente deu conta. Deu conta. E foi lindo demais. Mas é esse movimento que a gente se assusta e lembra Sim. a potência que a gente tem. Sim. Que a gente determina algo, se organiza e faz. E faz, a gente comprometido. E comprometido. É. Todo mundo que entrou pra equipe de produção comprometido. Sim, total. E todo mundo que foi falou, nossa, como foi incrível. Foi brincante, foi lúdico, foi Eu teatral. não queria dizer por que tinha que acabar minha noite, né? Ninguém estava na energia de fim. Sim, Não existia total. uma alma ali que estava sentindo o fim. E aí, e também tem os encontros mensais, né? Sim, Onde a gente traz convidados, pessoas para poder conversar com o coletivo, para debater sobre a carreira, sobre o mercado, sim, nosso lugar, como que a gente... Porque é interessante quando vê uma pessoa de fora e olha pra gente, né? sim. Porque é muito perigoso. Coletivo, existem muitos benefícios e pontos positivos, mas também tem um lugarzinho perigoso da gente ficar muito fechadinho, aí criar Sim, bolha. Então, mas esse movimento, ele é muito bonito. E aí são os encontros. Eu conheci vocês por causa desse podcast. Porque... E a partir Se do momento... interliga, né? São os encontros. É isso que eu falei do legozinho, sabe? Do quebra-cabeça. Porque esse podcast, ele nasceu a partir dessa busca também pelos meus. E vocês estavam no movimento de encontrar os de Sim, vocês. total. Então a gente se encontra. Então, às vezes, é uma questão da gente se movimentar. Movimento gera movimento. Sim, Da gente não ter medo também. Pode ter medo. Que não tem medo? Tem que ter medo, sim. A gente tem esse medo. É bom sentir, mas não se paralisar, né? sim, total. Colocar nossas ideias na mesa para jogo, porque vai ter uma pessoa que vai apoiar, vai gostar daquilo. Às vezes a gente até tem uma ideia e lança a mão daquilo, esquece, porque duvida. E é muito fácil a gente duvidar da gente aqui no Sim. Sudeste. Sim, Nossa, muito fácil. Então, esse fortalecimento, ele é importante. E aí, continua crescendo, né? E eu queria saber se tem mais alguma coisa para falar, convidar quem tá chegando no Rio também, para fazer parte disso, como que é, onde que é o cadastro. a gente tem um sistema, né, que é basicamente indicação. Então, as pessoas que já estão no coletivo, que são 50 pessoas, elas podem estar indicando outros atores, atrizes nordestinas para fazer parte desse coletivo. E a gente vai crescendo essa rede. A gente estuda também como a gente pode, de uma certa maneira, trazer benefício para todo mundo. Porque são 50 pessoas que tem hoje no coletivo. Então, como que a gente consegue se movimentar para que isso aconteça, mas sempre vai entrando uma frente Sim. que alguém se encaixa. Por exemplo, agora a gente tem também o núcleo de dança, com as danças populares, que a gente está resgatando com a Ciranda. Mário Cardona. Incrível, sabe? Então, outras pessoas que não faziam parte do espetáculo estão nesse núcleo de dança. Então, isso é muito poderoso. Que a gente possa conseguir chegar em 100 pessoas, em 1000 pessoas. E transformando mesmo nesse lugar do afeto. Que a gente possa chegar no Rio e ter esse lugar de família mesmo, sabe? Que a gente não se sinta tão sozinhos como eu me senti, como talvez você tenha se sentido em algum momento da sua trajetória. Porque a gente é um povo diferenciado. Então, sendo um povo diferenciado, acho que a gente precisa poder valorizar esse nosso afeto que transborda dentro da gente, assim. Então, o coletivo é para isso. É para que a gente possa se reconhecer enquanto atores, atrizes, mas no lugar de você pode contar comigo, eu posso contar com você, com vocês. É coletivo, então, nós. E por que o nome Avante? Avante foi uma pesquisa que a gente foi trazendo. E Avante é um pássaro que ele existe no sertão do Nordeste. E ele traz toda uma simbologia sobre fartura, sobre prosperidade. Está muito ligado à agricultura, quando é visto. Então, traz essa potência que traz mesmo para o coletivo. Né? Avoantes de avoar, sabe? De poder alçar voos. A gente já vem de lá do Nordeste
trazendo essa trajetória de poder derrubar essas barreiras, porque não é fácil chegar aqui no Rio. E a gente já derrubou muita barreira para chegar aqui. Então, a Voantes para a gente alçar voos cada vez mais longe, de maneira individual e ao mesmo tempo de maneira coletiva. E se tu que tá assistindo quiser fazer parte, tá procurando meu glass. Quer fazer parte? Comenta aqui. Eu não sei se... Eu acho que... Tá, eu acho que isso vai ser um corte. Comenta aqui, eu quero participar desse coletivo. Que aí o Luiz mandou uma mensagem pra você. Joguei responsabilidade pra você. Fazer isso não, vai não sei quantas pessoas vão comentar, meu amigo. É com você agora. É contigo. E a gente tá falando sobre o coletivo, a importância da gente se reunir, trocar ideias. Como que tu vê a representação atualmente da nossa cultura, do nosso movimento na mídia? Principalmente na mídia. Eu acho que cada vez mais ganha um espaço. A gente encanta com o nosso trabalho, a gente encanta com o nosso carisma. Então eu acho que agora sim estão conseguindo enxergar esse ator e essa atriz nordestina, mas ainda num lugar muito, muito pequeno, assim, dando espaço, mas não tanto espaço. Mas eu fico muito feliz quando, por exemplo, coloca um ator nordestino numa novela e não precisa contextualizar. Ele é um advogado e é nordestino com sotaque. Coisa que não existia antigamente. A gente já começa a ver um movimento de ter uma publicidade com um sotaque nordestino. Então esse movimento é para acelerar, porque ainda é muito restrito, ainda a gente é colocado num lugar específico. Você trabalha como porteiro, você trabalha como secretária, e não querendo dar espaço. Não cabe mais ter uma novela que se passa no Nordeste, com uma temática nordestina, e os atores não são nordestinos. Não que tem que ser todo o elenco, sim, mas predominantemente tem que ser. Porque quando você não coloca atores nordestinos, você está dizendo que eles não são capazes de fazer aquela obra. Então, o que seria uma homenagem deixa de ser. Eu percebo esse movimento crescente, mas ainda é muito pouco. Ainda precisa que a gente se junte para poder martelar, para poder construir juntos esse caminho, para que outras pessoas já consigam encontrar esse lugar com mais facilidade. Porque é isso, nossa arte é potente. Ela é potente, a gente não fala da boca para fora. E bonita. Tem força. Não à toa que... Olha as produções que estão sendo feitas na própria Globo, né? As últimas produções é tudo sertão, Mar do Sertão. Aí tem o Cangaço Novo. Acho que tava na Globoplay ou Prime, não sei. Não sei se estou falando besteira. Então a gente tem... E agora Guerreiros do Sol. Acho que é Guerreiros do Sol. São muitas produções. Sim. Porque a gente tá pop atualmente. A gente Sim. tá pop. Então existe um hype assim, em cima disso. Sim. E aí é o momento da gente entender que tornar isso e comunicar que não deve ser só um hype, um momento. Descobriram a gente, estão olhando pra gente e permaneçam assim. Porque Sim. a gente tem muito mais pra entregar. Sim. Sabe? E entregar, e eu repito, não só como uma obra nordestina. Eu posso fazer perfeitamente alguém que trabalha em uma novela, sei lá, que se passa no Rio de Janeiro, porque existem pessoas que moram aqui que são nordestinos. Eu sou nordestino que moro aqui, conheço várias outras que não são atores e que moram no Rio. A gente faz parte desse cenário. Então, por que não colocar atores fazendo trabalhos que não sejam obras também nordestinas? Eu acho que esse lugar também é importante. Sim. De poder se perceber nesse lugar cada vez mais, né? Perfeito. E o que eu ia perguntar? Só uma pausa, Daniel. Quanto tempo que a gente já gravou? 1h16. Passa rápido, né? Nunca parece. E eu queria saber se tu tem alguma coisa que eu não perguntei, que tu queira falar. Aqui é tranquilo, porque como é gravado, a gente corta e parece que foi direto, não teve pausa, intervalo. Eu acho que você vai fazer uma pergunta sobre o filme daqui a pouco, né? Filme? Sim, sobre o filme. Não, isso aí é final. Ele tá... então que ansioso! Eu sou... Com a festa ele já... eu quero ir também. Onde é que é? Filme, ele já tá querendo a pergunta do filme. Já. Quando de férias deve
deve ter alguma festa aí que ele já quer... É verdade. Por isso que ele já tá assim, bora perguntar aí no filme. É que eu assisto muito o Auto Nordestino, então eu consumo. Então eu sei que vai ter essa pergunta. Ele já veio pronto, não pode. Você que veio aqui, que vai ser convidado, não assista até o final, tá bom? Eu acho que Não eu tem falei- mais surpresa nesse podcast. Tudo previsível, Daniel. Eu vou mudar as 3 perguntas para os próximos. Vamos criar alguma outra coisa. E aí eu vou falar assim, não, eu vou criar, vão ser 2 fixas e uma sempre vai mudar. E a pessoa vai ter que adivinhar qual que vai mudar. Mas projetos, é isso. Eu quero saber se tu tá fazendo algum trabalho agora. Sim. Se pode falar. E projetos pro futuro. O que a gente espera do Luiz Eu tô França? muito focado no coletivo, porque eu entendo isso como sendo algo que vai transbordar de possibilidades. Então eu tô muito focado em fazer o coletivo crescer cada vez mais. E quando eu falo não só por mim, porque não é só por mim, é por todos mesmo. Eu quero que as pessoas consigam trabalhar através do coletivo. Então existe esse foco com o coletivo, existe ao mesmo tempo a carreira que eu construo dentro da LMA com o meu empresário, que é o Leandro Alencar. E Leandro, um beijo, um abraço, obrigado por toda a parceria. Ele é um agente. Ele é um agente. Legal. Da Beijo, LMA Leandro. Produções. Querendo, eu estou aqui, ó. E beleza. Acho que é isso. Um conselho. Queria que tu desse um conselho. Então, você falou aqui sua trajetória, como que veio. De certa forma, tu teve um preparo pra vir, né? Tu tá bebendo água? Tô. Tem certeza? Absoluta. Tu tá comendo jujuba? Não, vou comer agora. Quer que peça uma pizza, iFood, alguma coisa? Tá ótimo. Eu sei que tu é vegano, né? Vegetariano? Não, eu como frango. Só. Aí é Não vegetariano. como carne vermelha, mas no processo... Ih, vai ter uma polêmica aqui. Falar que é vegetariano e só come frango. Não, mas tô no processo, tô me encaminhando pra isso. Acho bonito. Eu gosto de carne. Não, eu Mas gosto acho de bonito. carne. Eu amo muito carne, assim, sabe? Tipo, mas eu tenho um lugar muito de proximidade com os animais, assim. Sim. Tu sabia que, por falar em animais, tu tava falando até do sofrimento do pombo, né? Quando você Sim. falou. Que, gente, eu fiquei sabendo pelo Instagram, tem uma página que acho que é o Nordeste, uma coisa assim. Não tenho certeza se foi eles que postaram. Mas que o jumento está entrando em extinção. O jumento é uma figura, é um animal, mas uma figura simbólica também. Sim. Assim, a minha infância toda foi coitados também do jumento, né? Sim. Eu lembro da minha infância Muito que era só maltratado. pra ficar carregando coco, né? E sempre trabalhava o dia inteiro. Mas as pessoas não estão cuidando. Não, o pessoal Não estão abandona. cuidando, abandona Nas estradas você. pra ser Exatamente. morto, pra ser atropelado. É muito surreal. Gente, e assim, o jumento ele faz parte da construção da nossa vivência enquanto nordestino, da nossa história e até da produção, do trabalho. Porque Sim. eu lembro do jumento em um lugar de sofrimento, infelizmente, mas também como essa figura que não é reconhecida, mas hoje eu olho assim e falo, nossa, o jumento ele esteve ali em todo o processo de trabalho. Sim. Então ele foi muito importante. Era para pegar água no poço, que era distante, lavavam roupa no riacho para trazer para casa, usava o jumento. Então, eu fiquei triste. Aí, vários comentários das pessoas falando, pelo amor de Deus, gente, vamos nos movimentar para não deixar isso acontecer. Sim. Mas as pessoas só veem realmente como um animal sem importância. Sim, total. Porque não é domesticado. Não é um pet, né? Não é um gatinho, um cachorro que você coloca dentro de casa. Então tem esse descaso. É muito triste. Sim, eu acho que a gente, enquanto sociedade, a gente tá caminhando para perceber a importância dos animais na nossa vida mesmo. Eu acho que a gente ainda falta muita caminhada para isso, mas eu acho que é entender mesmo, porque os animais, eles nos ensinam, assim, a vida, ensinam um amor pleno que a gente não consegue entender enquanto ser humano. Só que a gente tem esse descaso de uma maneira muito torpe ainda. Por exemplo, alguém falou, não lembro quem, mas imagina, por exemplo, que talvez daqui a 20 anos a gente
entenda esse consumo de carne, por exemplo, esse maltrato, como sendo pessoas bárbaras. Assim como era a escravidão, por exemplo. Tipo, quando existia escravidão, as pessoas não se percebiam indignas. Era um olhar comum. Mas era quando uma você situação... passa um período de tempo e você olha para trás, você vê o quanto era bárbaro a escravidão, o quanto é abominável. Seremos canibais. Então eu acho que a gente está caminhando para esse lugar de iluminação, de poder ter esses animais de uma maneira mais respeitosa, sabe? E o jumento, principalmente, eu acho que quando Jesus nasceu, tinha jumento. Nossa, tem isso também, né? Na manjedoura, né? É verdade. E eu ia fazer uma pergunta e entrei na história do jumento, porque me lembrei disso. Se tu tem algum conselho para os artistas, pode ser no geral, mas principalmente pro público, né? Que vai consumir, assistir isso aqui, que pensa em ser artista, que tá vindo pro Sudeste ou que não quer mais vir pro Sudeste, quer fazer arte onde está. Um conselho para atores, artistas do teatro audiovisual, da arte. O mundo precisa de arte, precisa de artista. O mundo precisa, a gente carece, é o alimento da alma. A pandemia tá a prova disso. Como as pessoas necessitaram consumir arte para poder ter felicidade. Então, eu acho que o artista, eu acho que ele carrega uma missão muito bonita na vida, sabe? Eu acho que é o que eu falei pra você, olha o quanto isso transformou a minha vida e a vida de outras pessoas fazendo arte pra quem precisava, de uma maneira mais direta. Mas de maneira indireta também, quando você vai pro palco, que você faz uma peça, você faz uma reflexão sobre a humanidade, você possibilita que as pessoas possam dar risada, e às vezes um momento muito de dor. Então, entender que você tem uma missão muito importante enquanto artista. E é seguir, ir traçando os seus objetivos, buscando os seus objetivos, para que você possa ter uma carreira como ator, como atriz, sabendo que não é fácil como nenhuma carreira é fácil. Existem os seus percalços, existe a questão da desvalorização da cultura de uma maneira geral, e como isso interfere no nosso bolso. Então, eu acho que, em paralelo a isso, eu diria para ter uma profissão que pudesse trazer uma estabilidade para você durante esse processo também, porque senão você acaba geralmente desistindo da carreira, como muitos fazem, porque chega um momento que você precisa, sabe, assim, dar um basta se você não tiver um suporte financeiro. Então, eu acho que é poder conciliar as duas coisas, uma profissão que vai te trazendo uma certa estabilidade financeira e ao mesmo tempo trabalhando sua arte e galgando o seu lugar para que você possa viver só de arte, porque eu acredito nisso, que a gente é capaz. Já dizia Isa que o impossível é possível para quem acredita, porque a gente não entende muita coisa sobre os mistérios do mundo. Mas existe, gente. Só o fato de estar aqui vivo, respirando, e um ar que me permite que eu esteja vivo, isso é mágico. Então tudo pode acontecer. Então tem que correr atrás, tem que ir atrás sim dos seus objetivos, dos seus sonhos, e não duvidar. Por mais que o mundo, as pessoas questionem o seu sonho, questionem a sua vontade, não duvida de você. Corre atrás, segue o teu plano. Eu acho Já que pensou em isso. desistir? A gente sempre dá uma balanceada, né? Assim, ver as pessoas, sei lá, com uma estabilidade um pouco mais consolidada dos seus amigos de infância. Você fala, poxa, mas e daqui a tantos anos? Mas eu tenho 38 anos e 38 anos eu sou uma pessoa feliz, sabe? Eu sou uma pessoa realizada. Eu tenho momentos incríveis que a arte me traz de catarse, sabe? De encontros maravilhosos. Eu me descobri enquanto pessoa, enquanto ser humano através da arte. Eu valorizo a minha cultura porque a arte me trouxe essa valorização da cultura. Então não tem como eu não ser grato por esse momento, por essas vivências que eu tive, pela profissão que eu escolhi. É real, assim, eu não tenho como não ser grato por tudo isso. Eu sou muito agradecido. Muito agradecido. Eu sou muito feliz sendo ator. E o que é pra você? Olha que lindo esse gancho que tu me deu. O que é pra... Você falou que é muito feliz sendo ator. Mas o que é pra você ser um ator nordestino? Pra além do ator, ser um ator nordestino. Um ator nordestino é carregar potência. O Nordeste é a primeira região que recebe luz do sol no continente americano inteiro, mais especificamente na Ponta dos Seixas em João Pessoa. E isso tem um caráter geográfico, mas tem simbólico também. O sol é que faz com que a gente mantenha vivo. Então é o calor que tem essa pulsação vibrante,
que aquece, sabe, as nossas artes, que tem essa coisa do aconchego, do afeto, do alegre. A nossa arte, por mais desvalorizada que ela ainda seja, ela tem essa potência luminosa. Então, ser ator nordestino é também ser resistência luminosa. É ser calor. É ser calor. É ser ser sol. o sol. Eu vim de sol, inclusive. Sol. Uma bola aqui. Muito bonito. E olha aí, chegando no filme, pronto. Ai, meu Deus. Fazer a pergunta pra ele, ele tava ansioso. Chegou perguntando no filme. Tá bom, Luiz França, vai, diga aí. Qual filme que você trouxe pra gente? Tá, o filme que eu trouxe foi Caminho das Nuvens. Caminho das Nuvens. Sim, que é um filme de 2003 que o Wagner Moura faz. E ele conta a história de um cara que quer ter um salário de R$1.000 aqui no Sudeste. E aí, só que ele não tem meios de vir pra cá. Ele vem de bicicleta com a família, porque ele quer carregar a família inteira Você veio de onde? da Paraíba. Ah, tá. Pela trajetória do filme, parece que ele passa, inclusive, por Piancó. Não passa Piancó, mas o caminho é esse. Ele sai do sertão da Paraíba, ele vai até Juazeiro do Norte para pedir fé, pedir perseverança, pedir proteção, e depois ele vem com essa família pra cá, pro Sudeste. E ele simboliza muita coisa, porque na minha infância, o que eu mais vi foi pessoas vindo pro Sudeste tentar a vida, sabe? Tentar a oportunidade de viver. Só que geralmente o caminho é esse, vem primeiro o cara, deixa a esposa e os filhos, e aí depois, quando ele tem um pouco mais de estabilidade, a família vai junto. Uhum. E aí é um adeus para os avós dessas crianças, para esses pais, porque naquela época, né? Porque quase nunca eles tinham a oportunidade de voltar, porque era uma trajetória cara, mesmo de ônibus, enfim, era cara e ao mesmo tempo muito longa, né? Sim. E eu sempre vi isso com muita dor. Então esse filme traz essa caminhada desse homem que sonha em conseguir poder dar dignidade para essa família aqui no Sudeste, que é uma história real, baseada em história real, de um cara mesmo lá na Paraíba que veio para cá de bicicleta com a família. E é muito interessante também porque a gente vê hoje o movimento contrário, né, das pessoas que vieram para cá voltarem para o Nordeste. As capitais do Nordeste cresceram pra caramba. João Pessoa já é uma referência, inclusive, de capital. Todo mundo hoje quer morar em João Pessoa. Fortaleza, uma cidade totalmente moderna. Nossa, muita gente indo pro Ceará mesmo. Então eu acho que é interessante, porque traz essa história, mas ao mesmo tempo eu também consigo refletir sobre essa mudança que existiu nos últimos tempos, assim. Eu até dei uma pesquisada aqui na Prime Video e no Google Play Filmes, que a gente encontra O Caminho das Nuvens. Sim. Parece e eu também tenho um DVD em casa. E alguém tem um aparelho pra emprestar? Tem um aparelho, Daniel, pra me emprestar? Conta Que aí de com o repente eu próprio Luiz. assisto. O próprio Luiz pode Nem o conseguir filme. notebook tem um lugar mais de colocar Pois é. CD. Tá lá, Onde é que tu vai guardadinho. assistir isso? Mas eu também queria falar só uma ressalva sobre o sertão também, porque é interessante falar sobre isso, porque existe uma imagem do sertão que o sertão é só miséria, pobreza, e não é. O sertão, ele tem duas estações definidas, que é uma com chuva e uma sem chuva. Na com chuva, que começa em dezembro, janeiro, a gente chama de inverno, olha que curioso. E a outra a gente chama de inverno, que é o tempo mais frio, que seria no meio do ano. E isso também traz uma força muito forte, assim, porque você tem a representatividade da vegetação, da caatinga, uma árvore chamada jurema, que tem uma força absurda. Quando você está nesse período de seca, você acha que ela está morta, a vegetação inteira cinza, que é aquilo que a gente vê nos filmes. Mas quando caem as primeiras chuvas, tudo aquilo fica verde, sabe? É lindo. E o povo nordestino também tem essa força, o sertanejo tem essa força, essa resistência. Eu moro no Alto Sertão Paraibano, a gente tem muita riqueza, tem muita cultura, tem muita vida acontecendo, sabe? E as pessoas não conseguem enxergar isso. Eu não consigo ver tanta
miséria, como as pessoas colocam. Muito pelo contrário, eu consigo ver pessoas com dignidade para viver. De uma região que precisa, sim, de políticas públicas, principalmente em relação à falta de água, mas que tem estrutura, sabe? Sim. De pessoas que têm inteligência. As pessoas estão passando por universidades que antes eram ditas da elite. Na minha cidade, um monte de gente passa para medicina, por exemplo, para engenharia. Então, essa visão, ela também tem que desaparecer desse imaginário popular, desse sertanejo que vive na seca bruta e que não tem outra possibilidade além disso. Existe um sertão rico de cultura, de beleza, de povo, de estrutura, de uma porção de coisas. É isso. É verdade. Eu tô imaginando o vídeo. Eu fui lá pra minha infância, pro interior. Mas o seu também é sertão? Não, a gente não tem período de seca assim, não. É mais verde, que é Maranhão. Aham. Mas eu tava pensando aqui também, quando você falava nos filmes que eu já consumi, que vende muito essa estética do sofrimento, porque vende, né? Sim. Hoje é que a gente já tá assim, cobrando. Mas vende porque é o imaginário das pessoas do Sudeste. É o que eles querem consumir, né? É o fetiche Exatamente. da seca, da miséria. Até o Caminho das Nuvens também traz um pouco desse sertão. Foi gravado justamente no período dos 6 meses que não tem Porque chuva. é uma coisa aí, é real, existe esse período. E essa Sim. estética, ela existe. Mas não existe só essa estética. Isso é interessante. A gente tá caminhando pro final. Ih, meu Deus. Passar rápido, né? Sim, E- que delícia. Passar muito rápido. E... é isso. Te dar um mimo. Eita! Ele já sabe de tudo. Não vou dar. Agora Eu vamos sou mudar. fã do Autor Nordestino. Olha aí, Eu posso desculpa fazer o dele. quê? Daniel, por favor. É bom que o Daniel agora tá muito perto da gente nesse novo cenário. Que aí eu só pego aqui pra você. A sua canequinha. Eu amo caneca. Você não tem noção. Eu tenho Finalmente. coleção de caneca. Que lindo. Falando isso só pra ganhar a caneca. Não é tá nada. Pra você. Que significativo, amiga, de verdade. Pra você, canequinha. E eu estava falando outro dia que eu não uso a caneca. Eu vou pegar uma caneca e me dar. Eu alguma gravação falando, Joelma, pra você. Acho que eu vou levar uma pra mim. Porque, gente, eu não tenho a caneca. Eu dou pra vocês. Muito linda. Né, pra vocês, mas eu fico assim, eu queria uma. Só que parece que se ninguém me oferecer, parece que não é justo. E esse trabalho lindo, lindo, é do nosso apoio Estampaí. A gente tem um apoio, tá? Estampaí, que tá com a gente. É uma das maiores, a maior gráfica do Rio de Janeiro de canecas, de estampados. E a qualidade é muito incrível. Dá pra ver que a cor fica bem viva, Sim, sabe? total. É muito bonito esse trabalho. Então, muito obrigada, Estampaí, por estar com a gente no podcast O Ator Nordestino. E também as marcas que quiserem chegar, vem. Porque agora a gente tá numa nova fase de mudanças. E a gente vai aparecer aqui mais vezes, mais frequência. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. A gente ainda tá nesse período de mudança. Vocês vão acompanhar mais mudanças acontecendo aqui dentro. E essa é a nossa volta. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Muito obrigado por ter vindo. Eu também espero, meu povo, pelo amor de Deus. Eita, tu tá quente. Tô Tá quente. nervoso. E se você não gostou, também comenta aqui, tá? Não, próximo. Tô brincando. A tua história é muito bonita. Obrigado. É muito forte. Parabéns por ter tido essa coragem. E eu falo coragem, ideia. Não é difícil a gente ter ideias, né? A gente ter uma ideia não é difícil, não é algo tão genial. O difícil é a gente executar. É insistir naquilo, Sim. é expor para outras pessoas, né? Mesmo que pareça que loucura, eu vou passar essa vergonha, às vezes não é. Sim. Então, parabéns por essa coragem de movimentar esse coletivo, e fazer acontecer com todo mundo ali, porque realmente é um lugar que a gente se sente pertencente, acolhido. E parabéns. Obrigado. Parabéns. Verdade. Assim, eu amo fazer parte. Você chegou pra somar muito.
Oi. Você chegou pra somar demais. Obrigada. Gente, eles me resgataram, né? Que vinha um convidado aqui que falava, eu tô no Coletivo Avoantes. Eu, beleza. Aí o outro, tô no Coletivo Avoantes. Gente, que coletivo é esse? Eu quero conhecer. E aproveitem, podem seguir também a página lá tá Avoantes só, né? Não, Coletivo Avoantes. O Instagram, Coletivo Avoantes. Segue, acompanha. Segue a gente também, acompanha dessa força, compartilha esse episódio aqui. Você aí, Luiz, que está aí, Piancó. Eu tô falando com o seu do futuro. Olha que coisa mágica. Né? Luiz, que está aí sentado. Você vai estar numa cadeira ou no sofá? Na cama. Luiz, que está aí na cama. Com Hilda. Com Hilda. Quem mais que vai estar com você? Eu acho que só. Com Hilda. Beijo, Hilda. Compartilha amo, com suas vizinhas aí, pra ficarem sabendo da vida desse seu filho artista. E é isso, gente. Então não deixa de também entrar no link na bio, que é o Apoia-se, pra apoiar o nosso projeto. Que a gente agora tá voltando com esse novo formato. E muita coisa vai acontecer. Então acompanha a gente. Eu esqueci de alguma coisa, Daniel? Não. Por enquanto, apoia-se, gente. É porque assim, você marca, patrocina, apoia a gente, porque aí no final a gente vai ter muito mais marcas pra falar assim, agradecimentos, que a gente gravava no Severina, pra quem estranhou a mudança. E por questão de logística mesmo, a gente agora tem o nosso próprio espaço, pra ser mais confortável também, pra gravar, pra receber as pessoas. Então é isso, muito obrigada. Eu nem sei mais encerrar, mudou de cenário, eu juro que eu não sei encerrar. É isso. Aí tem alguma coisa de, come jujuba, lembrei. Sim. Come jujuba, bebe uma água, porque vai ficar preto e branco, não é, Daniel? Vai ficar preto, Daniel. Vai ficar preto e branco. E aí vai encerrar assim, beleza? Não é isso? Dá um jujuba aí também. Tá. Agora que ele tá perto da mesa, ele vai querer participação na comida. E mais uma vez, obrigado. Eu acho que essa caneca simboliza esse momento tão especial que eu vou guardar na memória e com carinho no coração. De verdade, obrigado. Obrigado. Meu momento favorito do podcast é entregar a caneta. Porque eu adoro dar presente. Gente, assim, o presente do Estampa aí. Mas esse ato de dar presente, eu gosto muito disso.